O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nem preciso dizer que o Evangelho de hoje, as leituras de hoje são profundamente comprometedoras. E é interessante que elas servem, no caso do Evangelho, para os de fora. Amar os inimigos significa amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Mas na primeira leitura ela se aplica aos de dentro, quando a carta aos Colossenses vai nos dizer: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Então vejam, essa passagem da carta aos Colossenses fala, em primeiríssimo lugar, do relacionamento dentro das nossas próprias comunidades. Sabemos muito bem como, às vezes, é difícil o relacionamento dentro da própria casa. Às vezes, não é tão fácil a convivência entre irmãos e irmãs dentro da própria casa. Às vezes, não é tão simples a convivência entre marido e mulher, ou entre pais e filhos. Choques de gerações, isso sempre existiu. Não é uma novidade dos tempos modernos, mas certamente hoje as coisas se potencializam para o bem e para o mal. Seja como for, é impressionante como o Novo Testamento, e de uma maneira muito especial os Evangelhos, né, estão cheios de exemplos e de insistência de Jesus em torno da nossa necessidade premente e permanente de perdoar. E aqui na carta aos Colossenses, Paulo diz que é preciso que a gente tenha a coragem de corrigir uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros
com toda a sabedoria. E tudo o que fizerdes por palavras e obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já tive a oportunidade de citar aqui, mais de uma vez, um livro escrito por um padre amigo, lá do Rio de Janeiro, um deoniano chamado Padre Alir Sanadiotto, escreveu um livro intitulado Quanto pior as pessoas que convivem com você, melhor para você. E eu sempre brincava com ele, mas que título mais estranho que você foi arranjar para o seu livro. Ele disse, não, a ideia é justamente essa. Ele fazia exercícios de perdão sistemáticos, né? E com o povo, e coletava esses exemplos, esses testemunhos. Então, não precisamos, de forma alguma, pedir ao Senhor que nos dê uma comunidade perfeita, mas que nos dê a capacidade de sermos misericordiosos com aqueles que pensam diferente de nós, que pensam diferente de mim, e quem sabe até que fazem oposição contra mim. Nós vivemos em tempos de polarização. Ainda na véspera do 7 de setembro eu pedia que as manifestações acontecessem em paz, graças a Deus elas aconteceram, mas o mais importante agora é ir destruindo as barreiras que separam as pessoas dentro das próprias casas, as próprias amizades, que muitas vezes são prejudicadas, e por motivos mais ideológicos do que evangélicos. Agora, no evangelho que nós proclamamos, nós temos uma passagem do Sermão da Montanha na versão de São Lucas. Aliás, na versão de São Lucas nem é o Sermão da Montanha, é o Sermão da Planície. Porque para São Mateus, Jesus subiu a montanha e falou. Para São Lucas, ele desceu da montanha e falou. Os conteúdos são complementares de um e de outro. Mas aqui, Jesus vai dar o tom, inclusive, da missa que nós escolhemos, não é? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. É extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Bendizei os que vos amaldiçoam. E rezai por aqueles que vos caluniam. Quantas vezes a gente se sente injustiçado e a primeira reação é de jogar uma praga naquele ou naquela que nos prejudica. E poucas vezes nós temos realmente a coragem de dar esse passo, de pedir a Jesus que toque o coração daquela pessoa, mas também toque o meu coração, para que no meu coração não more rancor, vingança, ódio, fofoca e tudo mais que possa desunir, e toque o coração daquele irmão, daquela irmã, para que ele tenha um momento da graça. Não para que ele faça do jeito que eu quero, mas que ele tenha um momento da graça, que ele possa ter o seu encontro pessoal com o Cristo. Porque aquele que tem um encontro realmente pessoal com Jesus e aceita o seu projeto, não vai sair por aí caluniando os outros. E quem sai por aí caluniando os outros e prejudicando os outros, não teve um encontro pessoal com Jesus, coisa nenhuma. Então, se alguém te der uma bufetada numa face, oferece também a outra. Aí tem gente que diz, isso é coisa para gente fraca. Gente fraca. Pois experimenta. Você que se considera muito forte, experimenta. Se alguém bater numa face, oferecer a outra. Isso é coisa para homem e mulher com todas as letras maiúsculas. Só quem realmente chegou a um alto domínio, realmente fruto do Espírito Santo, é que é capaz de fazer gestos assim. Não por medo, não por covardia, mas por convicção, por querer amar o agressor com o coração de Jesus. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pagãos e os pecadores fazem isso. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Jesus é insistente.
com essa realidade. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos e filhas do Altíssimo, porque Deus é bondoso também com os ingratos e maus. São passagens do Evangelho que talvez muitos preferissem que não existissem, né? Mas elas estão aí para nos desafiar. Então queremos pedir nessa Santa Missa, sobre tudo isso, a nossa docilidade de coração, pedir ao Senhor que venha curar o nosso coração de toda mágoa, de todo rancor, pedir ao Senhor que faça essa verdadeira cura interior, porque muitas vezes o perdão que nós precisamos dar é a nós mesmos, né? Porque tem pessoas que não se perdoam, não se amam, não se aceitam. Mas tem tanta gente que precisa perdoar o próprio pai, a própria mãe. Tem tanta gente que não consegue chamar a Deus de pai porque teve um pai agressor, um pai autoritário, ausente. O mesmo se diga com a mãe. Queremos pedir então essa cura do coração e que nós sejamos sinais no mundo, como foi Santo Estevão, que sendo apedrejado, orava por aqueles que o estavam condenando e assassinando. Orar para que tenhamos o coração daquelas duas mães, sobre as quais eu já falei aqui, que tiveram seus filhos assassinados e depois foram visitar o assassino na cadeia. Não para ver um inimigo, mas para orar pela conversão de alguém que ainda não conhecia Jesus.